Bom dia pessoal, aqui quem fala é o administrador Sandro Souza e esse vídeo é para ajudar as pessoas que têm um pouco de dificuldade com o Prolabore, tá? Para quem tem um CNPJ, é muito importante saber o que é o Prolabore, como ele funciona e das obrigatoriedades, né, para cada tipo de empresa. Então vamos lá, sem muitas delongas, eu vou explicar para vocês. O que é o Prolabore na realidade, né? Quando o empresário ele pratica uma atividade administrativa dentro da empresa, né? Ou seja, ele é sócio e contribui com as atividades administrativas contábeis, ele pode ter a retirada de um prolabore, que nada mais é que o pagamento de uma remuneração para funções administrativas dentro da empresa, tá bom? Uma coisa que a gente precisa ter ciência é que o prolabore ele não é lucro, ele também não é salário CLT, porque o salário CLT ele implica em diversas obrigações acessórias de folha de pagamento, né? Isso onera ainda mais todas as contas que o empresário tem para pagar, né? Então o que ele é? Ele é basicamente o pagamento pelo trabalho do dono, tá bom? Mas ele não é CLT e também não é lucro. Como que ele funciona, pessoal, na prática? Se você é sócio ou dono de empresa e trabalha nela, você tem cargo de gestor, diretor, né? Você coordena todas as atividades diárias, você pode receber esse valor fixo mensal, tá bom? O Prolabore ele incide alguns impostos, por isso que muitos empresários eles fogem de ter Prolabore alto, né? Um desses impostos é o INSS, é uma contribuição que precisa fazer junto ao INSS todos os meses, tá? E dependendo do valor que você retira de Prolabore, você também paga imposto de renda, tá bom? Obedecendo aquela tabela progressiva do imposto de renda, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença entre lucro e Prolabore? Aqui tem uma tabelinha básica para vocês entenderem. Quando o Prolabore ele é obrigatório quando o sócio trabalha na empresa. Já o lucro ele é o ganho sobre o resultado, ou seja, você pega a receita que a empresa fez no mês, tira todas as despesas, impostos, tudo mais, vai sobrar alguma coisa. E isso pode ser distribuído mensalmente ou anualmente para os sócios, tá? Mas isso é o lucro. O Prolabore não, é uma remuneração fixa e dependente se a empresa tem lucro ou não, tá? No lucro não existe incidência de INSS. Já no Prolabore existe, tá? E basicamente funciona como um salário do sócio, que não pode ser encarado como CLT. E no caso do lucro, ele é isento de imposto de renda, né? Se geralmente está dentro das regras contábeis vigentes no período, tá bom? Então aqui embaixo um exemplozinho simples, né? Às vezes o empresário ele pode retirar R$ 3.000 de Prolabore pelo seu trabalho. E o lucro ele pode retirar R$ 5.000. E aí ele vai ter uma remuneração mensal de 8.000, mas cada parte vai ter uma regra diferente. Então, na parte do Prolabore ele vai pagar INSS, que pode ser que tem o INSS do sócio e o patronal, isso aí a gente vai ver mais para frente. E no lucro não, ele vai retirar aquilo lá isento de imposto de renda, mas obedecendo às regras vigentes da época, tá? Hoje nós estamos aí no dia 26 de abril e 26 não, 27 de abril, né, de 2026. Então pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo tenha mudado alguma coisa, tá? Então um resuminho rápido para vocês. Prolabore, pagamento pelo trabalho do sócio. E o lucro é o resultado. Tira a receita, pega a receita, tira as despesas, né? Tudo mais, depreciações, dependendo do tipo de empresa. E aí vai sobrar o lucro e pode distribuir para o sócio. Ok?
Pessoal, quais são as empresas que são obrigadas a ter Prolabore? Tá bom? Não tem um tipo específico de empresa que seja obrigada a ter o Prolabore, tá? A grande regra é se o sócio que exerce atividade na empresa, ele deve ter essa retirada de Prolabore para recolhimento de INSS. Esse é um fato gerador, tá bom? Aí o que vai acontecer? Vocês sabem que aqui no Brasil a gente tem vários tipos de empresa, né? Eu coloquei as 4 principais para que a gente possa ter uma ideia de como que funciona. Então o MEI, ele não precisa se preocupar com o Prolabore. Não existe um Prolabore formal dentro do MEI porque é uma atividade muito simplificada e o recolhimento do DAS, ele já faz a função do INSS. Tá bom? Então, MEI, se você é MEI, se você já não precisa se preocupar com isso, tá? Na ME, ela pode ser uma empresa do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, tá bom? Vai depender do porte da empresa. Se o sócio trabalha, ele tem que ter Prolabore. Se o sócio ele é só investidor e retira os lucros no final do mês, se ele tem um contador, se ele tem um advogado, se ele tem um administrador que faz isso tudo por ele, não necessariamente ele precisa retirar o Prolabore, tá bom? E os contadores, administradores, ele pode contratar como um prestador de serviço com emissão de nota fiscal. E aí não vai ter necessidade dele pagar aquele INSS patronal, tá? O INSS patronal só se a empresa tiver funcionários CLT, tá bom? Nas sociedades limitadas é muito comum, né, ter Prolabore para retirada dos sócios. E na sociedade unipessoal, sociedade limitada unipessoal, na grande maioria dos casos vai precisar ter retirada de Prolabore. Por quê? Porque o dono é o único, é a única pessoa que trabalha na empresa, né? Então ele vai ter retirada. Agora, se ele tiver folha de pagamentos, funcionários, tudo mais, e ele só faz a retirada do lucro dele no final do mês, ele não precisa pagar Prolabore. Então, quando que precisa pagar Prolabore, pessoal? Quando o sócio trabalha na empresa, né? Em alguns casos, existem empresas que estão numa situação de inativa, né? Ela entrega as obrigações acessórias dela, dependendo do tipo de empresa, né? Você tem que entregar obrigações no sentido de que você não está operando na empresa, né? E são obrigações junto à prefeitura, junto à Receita Federal, né? Junto ao Estado. Então, mesmo a empresa estando inativa, tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do porte dela, principalmente se ela estiver no Simples Nacional, real, lucro presumido, ela precisa entregar essas obrigações para confirmar a inatividade, tá bom? E não precisa pagar Prolabore quando o sócio retira apenas o lucro. Então ele não precisa ter aquele Prolabore quando todo mês ou todo ano ele só retira lucro, tá bom? Então você contrata os prestadores de serviço para emissão de nota fiscal. Não necessariamente você precisa ter funcionários CLTs, você pode contratar prestadores de serviço e aí você não vai precisar ter retirada de Prolabore, tá? Então, um resuminho direto. Se trabalha na empresa, tem que ter Prolabore. Se não trabalha na empresa, não precisa. E o tipo de empresa não muda a regra principal, tá bom? Então, resumindo ainda mais, o que define a obrigatoriedade do Prolabore não é o tipo de empresa, e sim o fato do sócio trabalhar nela, tá bom? Agora vamos lá, pessoal. Vocês já definiram que a empresa que você vai ter retirada de Prolabore, tá? Vamos para uma regrinha prática para cada tipo de empresa, aonde você vai precisar decidir como que vai ser a retirada do Prolabore, tá? A regra geral vale para todos os casos. Quando você tem retirada de Prolabore,
existe uma coisa que é o INSS patronal. Ele não pode ser confundido com o INSS do sócio, né? O INSS do sócio geralmente é 11% sobre o valor do prolabore. Você pode definir 1, 2, 3, 4 salários mínimos. E aí, sobre esse valor que você definiu como prolabore, você vai ter que pagar 11%, que é o INSS do sócio. Então, é a contribuição do sócio que está trabalhando em funções administrativas e gerenciais dentro da empresa, tá? E isso aí é específico, é 11%, não tem o que mudar. Já em empresas que têm o folha de pagamento, em cima da folha de pagamento, a empresa tem que pagar 20% de INSS patronal. Então, dependendo do tipo de empresa, você vai ter 20% a mais de despesa em cima da tua folha de pagamento. Por isso que aqui no Brasil, a gente sempre costuma dizer que quando você tem funcionário, você praticamente paga dois. São os famosos encargos trabalhistas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Como a gente aqui no Brasil nós somos um país que existem muitos impostos, né? Foi criado o MEI, o Simples Nacional, para que essa carga tributária ela seja simplificada e exista uma diminuição dessa carga para que atividades que sejam enquadradas dentro do MEI ou do Simples Nacional possam ter uma redução de impostos, né, e uma facilidade maior de você recolher esses impostos, tá? Então, no MEI não existe o prolabore, né? O INSS ele é pago dentro do DAS. Tudo que você paga mensalmente no DAS, 5% é referente ao INSS. Praticamente toda a guia do DAS vai para o INSS, tá? Não há separação formal de prolabore, ou seja, já está tudo junto, tá bom? É bem simples quando você é MEI, por isso que eu digo que você não precisa se preocupar com esse assunto se você é MEI, mas é bom você estar atento, porque em qualquer momento da atividade do MEI pode existir o desenquadramento. E aí você passa diretamente para o Simples Nacional, aonde você vai ter ou não o prolabore, tá bom? Então, o MEI não precisa se preocupar. Quando a tua empresa está no Simples Nacional, que são os tipos mais comuns de empresa aí, com um faturamento um pouco mais alto, né, depois do MEI, você vai ter uma questão dos anexos, né? Então, atividades de comércio, indústria e alguns tipos de serviço, quando a empresa está dentro do Simples Nacional, ela não precisa pagar o prolabore, tá bom? Esse é um benefício que o Sistema Simples Nacional dá para esse tipo de empresa. Agora, se a tua empresa está dentro desses dois anexos, que são serviços específicos e serviços intelectuais, mais para frente eu vou fazer um vídeo abordando somente esses dois anexos do Simples Nacional, que confunde muita gente, tá? E eu vou fazer um paralelo com o lucro presumido e o lucro real. Mas o que acontece? Anexo 4 e anexo 5 precisa pagar para o labore. No anexo 4, você paga, na realidade não é nem pro labore, desculpa, é o INSS patronal. No anexo 4, você paga 20% do anexo do INSS patronal, mas você paga dentro da guia do DAS, né? 20% é da empresa e 11% é do sócio, que dá um total aí de 31%. Né? E aqui tem algumas atividades: construção civil, limpeza, vigilância, obras, etc. Só que aqui, pessoal, tem você precisa tomar cuidado, porque não entra o fator R. O fator R nós vamos conversar também bem mais lá para frente, tá? São alguns tipos de empresa que não tem como entrar no fator R, aí você tem que pagar o INSS patronal, tá? Agora, aqui no anexo 5,
alguns tipos de serviços intelectuais podem estar dentro do fator R, tá bom? E aí o que vai acontecer? Se a folha, incluindo o prolabore, for maior ou igual a 28% do faturamento, pode migrar automaticamente para o anexo 3 e fugir do INSS patronal, tá bom? Então, as atividades que estão dentro do anexo 5 têm uma possibilidade de migrar para o anexo 3. E aí você não precisa pagar esses 20% de INSS patronal. Tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante, quando você vai abrir uma empresa dentro do Simples Nacional, você fazer um planejamento muito bem apurado, né? Isso daí o teu contador pode te ajudar, um administrador também pode te ajudar, como aqui na consultoria Pense como Empresa, o módulo 1, consultoria administrativa e contábil, a gente pode ajudar as pessoas no sentido de escolher qual que vai ser um anexo que ela vai se enquadrar, dependendo aí do tipo de atividade que ela vai exercer dentro da empresa, tá? Pessoal, nas atividades aqui eu vou falar pouco sobre isso, porque não é bem muito público da consultoria, mas atividades onde você está dentro do lucro presumido do lucro real, não tem como fugir, você sempre vai pagar o INSS patronal, tá bom? E em cima da folha de pagamento você vai ter que pagar 31%, né, de INSS, juntando o INSS do sócio e o INSS patronal, tá bom? Então, resumo rápido: MEI não paga INSS patronal. Simples Nacional, anexo 1, 2 e 3, não paga INSS patronal. Simples Nacional, anexo 4, paga. Simples Nacional, anexo 5, pode não pagar, vai depender do fator R, né? E o lucro presumido paga o INSS patronal e o lucro real paga INSS patronal. Então, ou seja, atenção importante. Se o sócio trabalha na empresa e não retira prolabore, a Receita Federal pode entender como uma tentativa de evitar o INSS. Tem que tomar muito cuidado, tá? Qual que é uma estratégia inteligente aqui, pessoal? Muitos empresários ajustam o prolabore para cumprir as obrigações legais, otimizar os impostos e retirar o restante como lucro, isento de INSS, tá? Isso daí tá dentro da lei, tá tudo certo. Ponto-chave: INSS do sócio, 11%, sempre vai existir. INSS patronal, 20%, depende do tipo de empresa ou do anexo que você vai se enquadrar, tá? Um planejamento muito eficaz, ele vai evitar impostos e riscos com o fisco, tá bom? Pessoal, eu fiz um outro slide aqui para vocês entenderem somente essa parte do Simples Nacional. Como eu já expliquei, anexo 1, 2 e 3 não precisa pagar INSS patronal, só vai pagar o INSS do sócio, tá bom? Anexo 4 não tem como fugir, ele paga, né? Dentro do DAS ele vai ter que pagar 31%, não tem como fugir. E serviços intelectuais vai depender do fator R. Então, ou seja, advogado, contador, psicólogo, enfim, esses serviços intelectuais, consultoria de engenharia, contabilidade, enfim, que eu já citei, ele pode estar enquadrado dentro do fator R. E aí ele não vai pagar o INSS patronal, tá bom? Ele migra para o anexo 3, tá? Ponto de atenção: se o sócio trabalha na empresa e não retira prolabore, a Receita Federal pode ir lá e te autuar. Tem que tomar muito cuidado. Estratégia inteligente, mais uma vez: defina um prolabore adequado para cumprir a lei. Ou seja, você vai definir um prolabore alto ou baixo, dependendo da tua remuneração. E, se possível, otimize a carga tributária. O restante dos lucros pode ser distribuído isento de INSS. Tá? Outro resumo rápido: trabalha na empresa, tem que ter prolabore.
INSS do sócio, 11%, sempre existe. INSS patronal, 20%. Depende do tipo de empresa e do anexo. E mais uma vez, o planejamento dessas atividades reduz impostos e riscos fiscais. Pessoal, agora eu vou falar para vocês a importância do estudo previdenciário, tá? Aqui no Brasil, muitas pessoas têm uma atividade empreendedora, mas depois de ter trabalhado muito tempo como CLT, né? Então, quando você trabalha como CLT, você tem um recolhimento de INSS baseado no teu salário da empresa, tá? Então, se você recolhe 11% em cima de R$ 3.000, é uma coisa. Se você recolhe os 11% em cima de R$ 10.000, é o mesmo percentual, mas o valor ele muda, vocês concordam? Então isso vai criando, pessoal, uma média de contribuição durante toda a tua vida como CLT. O que acontece quando a pessoa abre uma empresa? Quando a pessoa abre uma empresa, ela vai ter uma retirada de prolabore que pode ser, para reduzir o custo, pode ser em cima de um salário mínimo só. E olha que incongruência. Na tua atividade de CLT durante 15, 20 anos, você contribuiu em cima de um salário de 5.000 e atualmente você tira uma retirada de prolabore baseado em um salário mínimo, que acho 1.620, né? Me corrijam se eu estiver errado. O que vai acontecer? Aquilo vai diminuir tua média de contribuição. Então, quando você for se aposentar pelo INSS, você vai ter o prazo de contribuição que você tem que cumprir, não tem jeito. Vai depender das regras de transição e se tem periculosidade ou não, insalubridade ou não, tudo mais. Isso é mais um assunto com advogado previdenciário, tá bom? A gente, aqui dentro da consultoria, nós temos diversos parceiros que podem ajudar vocês, tá? Mas aí o que acontece? Esse estudo previdenciário, ele é muito importante, porque ele vai levar em consideração tudo que você já recolheu durante a tua vida de CLT, e aí ele vai estipular um valor que você tem que pagar até a data que você for se aposentar. E aí você pode decidir contribuir pela empresa para reduzir os impostos e fazer mais uma contribuição pela pessoa física para que não diminua a tua média, tá? Então, se você já trabalhou como CLT, é muito importante que você faça esse estudo previdenciário com um advogado da tua inteira confiança para que você consiga maximizar a tua aposentadoria. Aqui eu não vou entrar nos detalhes se a nossa previdência social ela é sustentável ou não, tá bom? Aqui a gente comenta no sentido de um planejamento previdenciário, levando em consideração que você vai ter uma aposentadoria. Qual que é a minha opinião sobre o assunto? Nossa previdência social ela não é sustentável no longo do tempo, né? Porque existem muitas pessoas que estão ficando idosas no nosso país. Cada vez mais existem menos pessoas contribuindo para a previdência social. E isso desestabiliza uma estrutura que foi criada quando a gente tinha uma estrutura de trabalho totalmente diferente, né? 30, 40, 50 anos atrás, né? Então não vamos entrar nessas nuances, mas é muito importante que você tenha o conhecimento desse assunto para que você não tenha problemas no futuro para baixar a média da tua aposentadoria, tá? Então vamos lá. Estudo previdenciário, ele analisa todo o teu histórico de contribuição, CLT e contribuinte individual, tá bom? E mostra o melhor caminho para você se aposentar, com o maior benefício no menor tempo possível. Por que ele é tão importante? Aproveita o tempo já contribuído, identifica a melhor regra de transição, define o valor correto da contribuição e maximiza a sua aposentadoria, tá? O que ele inclui? Levantamento histórico das tuas contribuições como CLT, analisa as regras de transição, faz um cálculo do valor ideal de contribuição, que pode ser pela empresa ou individualmente, projeta o melhor benefício que você pode ter e faz um plano de ação personalizado.
Sempre lembrando que aqui dentro da consultoria a gente tem profissionais habilitados que podem te entregar esse produto de uma forma muito eficaz, tá bom? Quem que deve fazer? Empresários que já tiveram carteira assinada e agora contribuem como sócio. Profissionais liberais que contribuíam como CLT e passaram a ter empresa. E empreendedores que querem planejar o futuro e garantir melhor benefício. E o objetivo aqui, pessoal, ele é claro. Pagar menos hoje para receber mais amanhã. Tá bom? Contribuir com o INSS sem o planejamento necessário, você pode se aposentar mais tarde que o necessário, receber um valor menor do que você poderia e pagar mais do que o ideal em contribuições. Com o estudo previdenciário, você tem um plano personalizado para a sua realidade e seus objetivos. Qual que é o resultado, pessoal? Aposentadoria no tempo certo, maior valorização do seu benefício, contribuição justa e estratégica e segurança e tranquilidade para o futuro. Pessoal, estudar hoje é garantir um futuro tranquilo. Eu sempre indico fazer esse estudo previdenciário para uma melhor tomada de decisão contra a aposentadoria. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Dúvidas podem colocar na caixinha de comentário e sugestões para os próximos vídeos. Eu também estou aceitando. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.